E aí, pessoal? Como que vocês estão? Beleza? Espero que sim. Tamo aí para mais um vídeo, hein? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos para receber todas as notificações e deixa aí um super like aí se você gostar do vídeo. Ah, e me segue também nas redes sociais, tá aí meu Instagram para vocês. Bora pintar mais uma bonequinha linda para você, agora com tema de Natal, logo depois da vinheta. Bom, gente, aí a nossa pele já está adiantada. Aí eu já tô começando com a segunda sombra. Yuri, mas eu quero saber quais cores você usou. Bom, eu preenchi com a misturinha de amarelo pele com branco. Ah, mas eu tenho preguiça. Então você pode preencher com salmão bebê ou só com amarelo pele. E depois escurecer com pêssego e clarear com branco para fazer a luz. Espere secar. Depois que secar, no caso aí eu tinha adiantado um dia antes. Então depois, aí no outro dia eu fiz as sombras com jatobá. Yuri, mas tá seco. Gente, é simples. Use uma ponta jatobá e na outra ponta do pincel o clareador. E com a ponta onde está o jatobá você vai encostar na linha e puxar para baixo. Porque o clareador vai ajudar se o tecido estiver muito seco. Para dar um efeito melhor também, né? Gente, o vídeo está um pouco acelerado porque senão ele fica muito longo e cansativo. E a gente no mundo de hoje nós estamos tão ansiosos que a gente não tem muita paciência, não é verdade? Então deu uma pequena aceleradinha, né? Pra gente ver o resultado mais rápido, conseguir acompanhar até o final essa pintura. Gente, nós estamos em festa, né? Em clima de Natal, não é verdade? Pois é, e eu quero compartilhar com vocês uma história enquanto a gente vai pintando. É claro, eu vou fazer umas pausas durante o vídeo para explicar sobre a pintura. Bom, tá vendo aí como eu fiz? Metade clareador e metade rosa? É desta forma que você vai fazer o pincel para escurecer, para fazer a segunda sombra. E aí, para fazer a mesma coisa agora com a bochecha. Eu usei rosa chá e o clareador, porque o tecido já estava seco. Você pode deixar para fazer essa segunda cor depois que tiver tudo pintado, porque aí dá tempo da pintura secar, para fazer um efeito mais realista. Não é o realismo ainda, mas, né, é quase. Bom, gente, a nossa história vai falar sobre presentes, não é verdade? Já que nós estamos num clima natalino, a nossa história vai falar sobre presentes, isso mesmo. E o primeiro presente, sim, foi dado por Deus, o Criador de todas as coisas. Esse Deus, Criador de todas as coisas, nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí, Cristo. Deus nos deu seu Filho de presente. Você sabia disso? Pois é, Ele deu seu único Filho, por amor de nós. Bem, mais um presente aí, hein? Mas antes desse presente, antes de revelar este presente, eu usei aí na boca da boneca o vermelho bebê como base. E usei o Tutti Frutti para clarear, tá? Para fazer a luz. Eu senti um pouquinho de falta de um escuro aí entre os lábios, aí eu usei a mesma cor que eu usei para escurecer a pele, o jatobá. E vamos fazer o olhinho agora, tá, gente? Eu gosto de preencher tudo, mas dessa vez eu deixei para ir fazendo por partes, né? Para ajudar quem tem dificuldade de ver o risco depois. Então pega um pincel mais fino, um pincel zero, que já não dá para contornar, e usa ele para preencher, né? Porque se ele tiver muito novo, fica mais difícil preencher. Usa o mais fino que você tiver para preencher as gretinhas dos olhos, tá bom? Eu comecei aí com branco. Bom, gente, e o segundo presente
Sim, esse segundo presente foi dado por Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus. Olha para você ver, ele também nos deu um presente. Você sabe que presente é esse? A salvação. Se você falou a salvação, correto. Mas como ele deu a salvação? Ele deu através da sua morte lá na cruz. Por que ele se entregou? Porque ele foi crucificado por amor de nós. Sim, nós somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus. Então, no intuito de nos unir novamente com Deus, ele se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue precioso naquela cruz, por amor de mim e por amor de você. Isso mesmo, Cristo nos ama. Mas, mesmo Cristo morrendo, ele não ficou morto, ele venceu a morte, pois ressuscitou ao terceiro dia. Glórias a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu e nos prometeu morada. Você sabia que todo aquele que crê em Cristo e confessa Cristo como seu Salvador, esse tem uma morada no céu? Todo aquele que se arrepender e crer e confessar Cristo com fé tem uma morada no céu. Olha só que presentão recheado, não é verdade? Sim, mas Yuri, calma aí. Pode continuar a sua história depois que você me falar a cor que você usou nesse olho aí. Tá bom, gente? É o azul hortênsia que eu usei de base, tá? E para fazer a sombra do olho eu usei o cinza ônix, tá bom? E a bolinha do meio preta. Coloquei um pouquinho de branco, tá? Para fazer um pouco de luz no olho. Continuando a nossa história, mas que presentão recheado que nós ganhamos de Cristo, não é verdade? Olha para você ver, nós ganhamos a salvação só por meio de Cristo. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Olha que maravilha. E ele também nos deu uma morada. Ele prometeu, assim que ele subiu os céus, e nos deixou uma promessa. Você sabe que promessa é essa? A promessa de que ele voltaria para nos buscar e nos levar para este lugar ao qual ele está nos preparando. E Cristo breve virá. Você crê? Diga amém aí nos comentários se você crê. Aleluias. Gente, para contornar, eu usei o terra queimada. Você pode usar o rústico também. E pode usar o sépia também para fazer. Qualquer um desses dá um efeito super bacana. O preto, ele fica muito forte. Nada contra para quem usa. Mas eu acho que o rústico, o sépia, o terra queimada, ele dá um efeito melhor nos olhos. Fica uma cor mais bonita. Ah, e lembrando, eu não contorno a parte de baixo da mesma cor dos cílios, porque senão fica muito arregalado, né? Então eu prefiro usar a mesma cor que eu usar para contornar a pele. Essa é a mesma cor que eu uso para contornar a parte de baixo dos olhos. Mas se você gosta, beleza, né? A arte é para você se expressar, né? Para você usar a sua criatividade. Tenha liberdade para usar a sua criatividade, porque não tem nada mais triste do que você ser moldado. No sentido assim de ficar preso à vontade das pessoas, né? E o mais gostoso da pintura, eu sempre digo e sempre direi, que é a liberdade de você poder usar a cor que você quer, o modelo que você quer, o desenho que você quer. Isso torna muito mais prazeroso, não é verdade? Porque tudo que passa a ser obrigação já não tem o mesmo efeito de quanto, né? A liberdade de pintar. Bom, e tocando em liberdade, não se esqueça, hein? Em Cristo somos livres. Aleluias. E agora, terceiro e último presente. Mas que presente é esse? Vamos recapitular então antes de eu falar esse terceiro presente. Bom, o
primeiro presente nos foi dado, esse presente foi dado para nós, o Filho de Deus. Para quê? Para que nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa aliança com Cristo fosse restaurada. Aliança na qual não foi quebrada, nós perdemos, né? Lá atrás, quando Adão e Eva pecou, desobedecendo a ordem de Deus. Isso mesmo. Então Cristo veio com isso. Veio com este plano. E Ele nos deu de presente a salvação. Ele se despiu de toda a sua glória. Viveu como um homem simples aqui na terra. Passou por tentações, passou por provações, por lutas. Ninguém melhor do que Ele para nos entender, né? Ninguém melhor para nos entender. E Ele se entregou à morte, à humilhação, ao sofrimento para nos dar o melhor, para nos aproximar de Deus, para nos dar vida eterna. Aleluia. Bom, gente, Yuri, fala para nós aí que cor que você usou nesse cabelo. Bom, gente, eu preenchi com sépia. Sépia, você pode usar rústico para preencher? Pode. Pode usar terra queimada? Pode, fique em liberdade, mas eu usei sépia. E para escurecer, eu usei a cor preta. Gente, aí no vídeo não vai dar para vocês verem direito, né? Onde eu joguei o escuro, porque a luz, a claridade... Olha que eu tava, né, no dia, gravei de dia isso. Mas não ajudou muito, né? Mas talvez na sua câmera do seu celular, né, esteja aparecendo a sombra. E depois eu usei para fazer luz no cabelo cinza claro. Cinza claro? Sim. Yuri, mas vai ficar, sei lá, um tom grisalho, não sei. Não gostei não. Então, faz o seguinte, usa camurça. Mas camurça ficou um tom meio encardido. Bom, então usa palha. Palha fica bom. A areia também fica muito bom, você pode usar. Mas eu gosto de branco. Gente, vamos deixar um pouco do branco de lado, né? Porque senão fica um brilho muito forçado. E a gente usando um outro tom, fica uma cor mais variada. Fica algo bem diferente, né? Vamos variar aí. Vamos sair um pouco do tradicional aí. Apesar que isso também não é tão assim, né, extravagante. Mas é mais fora do comum. Aí eu fui fazendo o cabelo por partes. Yuri, eu preencho tudo. Fica à vontade. Se você não vai se perder no risco, né? Se você já tem a habilidade, né? Já tem domínio na pintura. Ok, mas se você não tem domínio, se você já tem dificuldade de ver o risco, ainda mais uma tinta da cor escura, vai pintando por partes, preenche uma pequena parte, escurece, joga a luz e assim vai fazendo igual eu fiz, tá vendo? Porque corre grande chances de você se perder no risco se você preencher tudo, ainda mais quando é cor escura. Talvez a clara, né, não aconteça isso, mas com a escura provavelmente. É impossível não acontecer. Bom, joga esse pouco de luz. Se você não fica esfregando muito, sempre usa a mão leve, gente. Não esqueça disso quando você for fazer. Usa a mão leve. Não esfrega muito, senão desmancha. E às vezes quando a pintura está um pouco úmida, atrapalha também. Igual eu tive dificuldade aí para controlar o cinza. Por quê? Primeiramente, a minha tinta estava seca, né? Yuri, a minha também tá. O que eu faço? Vai molhando ela aos poucos com água, amolecendo, porque corre grande risco de você pôr muita água e aguar a sua tinta e estragar ela, né? Então vai colocando aos poucos, vai amolecendo ela, né? Que também ela ajuda, né? Ajuda também. Se você for fazer uma pintura grande, usa um pincel grande, né? Para jogar luz, para jogar sombra, porque fica mais fácil. Porque se você pegar um pincel pequeno, vai quebrar o efeito, vai ficar um efeito riscado. Igual mais ou menos o meu ficou aí, mas no final eu retoquei. Não tem no vídeo retocando, mas eu retoquei, vocês vão ver que vai ficar diferente no final. Eu só fiz aí pra vocês terem noção como eu puxei os fios, como eu clareei e como eu dei luz, como eu dei sombra, tá bom? Bom, gente, voltando pra nossa linda história. Esse terceiro presente,
esse Deus aguarda receber de cada um de nós. Sim, o Senhor, Ele espera receber o nosso coração, a nossa vida dedicada a Ele. Ele espera receber toda a dedicação da nossa vida para Ele, para a honra da glória dEle. Sim. Como, Yuri, então que eu vou glorificar a Deus com a minha vida? Usando o dom que Ele te deu para abençoar vidas. Não é verdade? Abençoe a vida do seu próximo, né? Porque Jesus, ele falou sobre 2 mandamentos. O primeiro mandamento que ele falou, um dos mais importantes: amar o teu Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o teu próximo, né? Assim como você ama você mesmo. Então a gente precisa se amar para amar o próximo, não é verdade? Então trate o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Abençoa a vida, você só tem a ganhar, né? Gente, tá vendo aí? Eu fui fazendo por partes. A franja eu dividi ela em 2 partes, por causa que uma ponta pegava em cima. Então, para mim não perder o desenho, para não ficar muito diferente do desenho, então eu fiz uma ponta e depois fiz a outra, né? Quem tem problema de ansiedade, né? Talvez vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas faz com amor, faz com paciência que vai dar certo. Trabalha por etapas que você vai ver que vai dar um resultado bem melhor do que você fazer tudo de uma vez, né? E também não é bom deixar o pano muito tempo na tábua. Vamos pensar assim: você começa a pintar hoje, aí você pinta amanhã, vai pintando e esquece aquele pano na tábua. Cuidado, corre grandes riscos de você manchar o seu pano, hein? Sujar o seu pano, ficar com marcação. Então cuidado, fique pelo menos no máximo 2 dias com um pano na tábua, tá bom? Gente, para esse chapéu aí, eu preenchi com vermelho Natal. Você pode preencher com vermelho vivo, escarlate, tomate, o vermelho que você tiver, o que você achar que vai ficar mais bonito, né? Ou o que você tiver, ou o que você quiser. E para escurecer, eu usei aí o púrpura. Sim, o púrpura, ele é uma cor mais suave, né? Para escurecer. O vinho já é uma cor mais forte, é uma cor mais escura. Mas como eu trabalho com 2 sombras, né? Então use o púrpura. Depois nós vamos usar uma outra cor, depois de seco, fazendo a segunda sombra, repassando os lugares que fazem mais sombra. Tá bom? Para dar um efeito mais bacana e algo próximo assim ao realismo. E para clarear, eu não usei branco, mas usei o rosa bebê. Você pode usar o Tutti Frutti também. Tá bom? Porque fica tom sobre tom e fica uma luz bacana, né? E o branco vai ficar uma luz muito forte. Mas se você não tiver, como fazer o rosa bebê? Vermelho, um pouquinho de vermelho com branco. Vai fazer o rosa bem clarinho, vai pingando vermelho até chegar no rosa bebê, que é um rosa bem clarinho, quase branco. Né? E pode usar o Tutti Frutti também. Pode usar o Candy, se eu não me engano. Candy também dá pra usar. Mas se todavia você não queira fazer mistura, use o branco. Tá bom? A mesma cor que eu usei pro gorro dela é a mesma cor que eu vou usar pro roupão dela. Tá bom? É a mesma cor, mesmo estilo, mesmo jeito. Né? Porque também, né? Não tem como ser outra cor. A menos que você queira, né? Existe o Papai Noel verde também. Tem uma história por trás dessa roupa do Papai Noel aí, mas isso aí fica aí. Se você ficar com dúvida, pesquisa aí no Google que você vai encontrar a história. Que a roupa do Papai Noel antes era verde e depois veio pro vermelho. Se você tiver interesse, vai lá e pesquisa. Então, gente, essa é a minha história para vocês. Dos 3 presentes. Entrega o teu coração a Deus. Viva para a honra e a glória do Senhor. Bom, se dedique ao Senhor. Vale a pena a vida com Cristo, vale a pena. Cristo disse que não seria fácil, que nós passaríamos por dificuldades, nós passaríamos por lutas, mas isso é necessário
todos nós passar. Cristo também passou. Não foi porque ele era Deus, que ele vivia aqui na terra, que as coisas foram fáceis para ele. Não, Senhor. Ele passou por diversas tentações, diversas lutas, diversas perseguições. Olha para você ver. Cristo era amado por muitos, mas também odiado. Odiado por muitos também. Mas tudo isso contribuiu, né, para que a palavra de Deus se cumprisse em Cristo, né? E nós hoje tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, Deus te trouxe nesse vídeo até aqui, sim, para dizer que te ama e que Ele te quer. E que pelo sangue de Jesus, todos os seus pecados são perdoados e esquecidos. E a partir daí, quando você aceita Cristo, confessa que Ele é o Filho de Deus, você tem uma morada no céu. Você ganha a salvação, você ganha a vida eterna. Glória a Deus. Então, entregue hoje, se você ainda não entregou o seu coração para Deus. Ele espera receber esse presente de você. Bom, gente, agora que eu contei essa história, espero que vocês gostem da história, né? Agora nós vamos continuar a nossa pintura, né? Vamos falar de pintura. Bom, eu não sei o nome desse pincel aí não, gente. Se vocês souberem aí, põe aí nos comentários, se você quiser. É aquele diferentão. Você vai pegando a tinta em forma de batidinha, mas preenchendo, né? Preencha bem, não deixa greta não. Vai fazendo a batidinha com a tinta. No caso aí, a minha tinta tava sequíssima. Mas, né, a gente não podia parar o vídeo, né? E fui mandando brasa. Foi fazendo em forma de batidinha, pegando um pedacinho em cima do cabelo, um pedacinho em cima do gorro. E vai formando, até preencher tudo. Vai em forma de batidinha, preenchendo tudo para pegar um efeito bacana. Usei aí o branco. Fui batendo. Gente, me desculpa, mas não vai aparecer aí eu fazendo detalhe por detalhe de todo essa parte peluda, porque no momento da gravação, eu estava gravando de dia, o sol mudou de posição e bateu um reflexo do sol enquanto eu gravava. O que aconteceu? E escureceu a tela do meu celular. Então eu perdi uma parte, entendeu, do vídeo onde mostrava eu fazendo o efeito aí, tá? Desse peludinho aí, desse pompom da roupa dela aí, tá bom? Mas um pouquinho que o vídeo aí eu tô mostrando, vai dar pra vocês terem uma pequena noção, tá? Não vai dar pra vocês verem tudo, né? Eu fiquei um pouco meio triste por causa disso, mas eu acho que esse pouco aí, vocês são as pessoas espertas, as pessoas habilidosas, né? Esforçadas, vão entender, vão capturar aí e vai fazer grandes maravilhas, vai fazer o melhor aí. Peguei o cinza lunar e vim fazendo umas batidinhas. Tira um pouco do excesso, se você não tem muito costume de mexer com essas coisas, entendeu? E vai colocando aí. Esse aí você pode bater menos, não precisa bater muito não, pra não escurecer muito, pra ficar um efeito bacana. Se você... Vai vir um outro efeito aí de pelinho. Se você fez só isso aí e gostou, ficou bacana. O que você faz? Depois você só contorna, meio falhado, todo cheio de ondinha, você contorna com cinza, tá bom? Mas se você quer incrementar mais aí, se desafiar, a gente vai fazer mais pra frente o efeito do pelinho, tá bom? Faz até essa parte aí, né? Joga as sombras aí no lugar e espera secar. E bora aí pra caixa de presente. Você pode usar duas cores aí. Você pode usar o azul cobalto e o azul turquesa. Ultramar. Pode usar um desses três. E para escurecer, eu usei o marinho, azul marinho. Tá bom? E para fazer a luz desse presente, eu usei o azul soft. Pra ficar um efeito aí bem bacaninha e diferente.
para o branco não ficar muito arregalado, né? Para não ficar muito iluminado. Mas é gosto, tá? Se você não tiver azul soft, faça então com o azul bebê ou o branco. Tenha liberdade, né? Deixa a sua imaginação rolar aí. A Yuri, eu não quero presente de uma cor mais diferente. Fique à vontade. Escolhe uma cor aí intermediária como base aí. Escolhe para clarear, uma para clarear e outra para escurecer. Tá bom? E faça o seu presente do jeito que você quiser. Você pode fazer com estampa. Aí fica a sua imaginação, a sua criatividade. Como eu disse, o mais gostoso do vídeo é você... do vídeo não, gente. Da pintura é você usar a sua criatividade, não é verdade? Usar a sua imaginação. Então, gente, é essas dicas aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá, gente? Fiz com muito amor, com muito carinho, tá? E se você chegou até aqui e me ouvindo até aqui, né? Que Deus te abençoe, né? Depois de eu ter feito essas cores de azul, como eu usei na saia tons de dourado, eu pensei em fazer a fita com tom de dourado, né? Natal tem muito dourado, muito verde, muito vermelho, muito prata. Então pensei em fazer dourado. O que eu fiz? Preenchi de ocre e ouro. Pega a dica aí, ocre e ouro. Usei para escurecer como primeira sombra o siena natural. Sim. E para clarear eu usei o branco mesmo, tá bom? Aê, o branco chegou! Até que enfim, usando o branco, isso. O branco para fazer a luz. Vamos fazendo por partes, né? Pra gente não se perder. Pra gente se encontrar no desenho aí, né? E ficar um efeito bacana. Não adianta nada, né? Preencher tudo se você não vai saber depois discernir o risco, né? Vai criar outro desenho em cima de outro desenho, pode não ficar muito bacana, pode ficar meio desproporcional. E Yuri, fala pra nós aonde você encontrou esse risco, eu quero saber. Gente, esse risco foi uma adaptação que eu fiz, né? Eu usei 3 imagens para montar essa boneca, tá bom? Fiz uma adaptação, fiz uma montagem com risco para criar ela, tá? E se você gostou e quer pintar também, eu vou disponibilizar ela pelo Facebook, pelos grupos de Facebook que eu participo. E você também pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram que eu deixei lá no início do vídeo, tá bom? Vocês podem ir lá no direct lá e me pedir, Yuri, eu quero o risco daquela boneca do vídeo. Aí você me envia o seu e-mail e eu envio imediatamente o risco para você pintar essa boneca, né? Para você imprimir da cor que você quiser. Agora nós vamos pintar essa frutinha no chapéu aí, no gorro. Eu usei nessa folhinha para preencher o verde maçã, né? Preenchi com verde maçã, vim com verde pinheiro e escureci para fazer a sombra. E para clarear eu vim com branco. Eu vim com branco fazendo a luz, tá vendo? Eu só molhei o cantinho do pincel para puxar, né? Porque às vezes a gente carrega muito, né, o pincel e então acaba estragando a pintura e a gente não consegue controlar toda aquela tinta no tecido, né? E essas frutinhas aí, elas são simples, tá bom? Você vai preencher com amarelo ouro. E vim com vermelho, pode ser o mesmo vermelho que você usou no gorro, vermelho Natal ou qualquer outro vermelho que você quiser. E você preenche, faz a sombra. E depois faz uma outra sombra com púrpura, que eles vão ficar bem vermelhinhos. E aí você pode fazer a luz com palha, você pode fazer com marfim e você pode fazer com branco. No caso aí, no meu, eu fiz com branco.
Tá vendo? Só com o cantinho do pincel, né? Pega um pincel aí que dê, né? Que você consiga fazer, né? Porque, gente, não me pede numeração de pincel, não, porque... Ah, isso eu não sei, não. Isso aí eu não sei, não. Gente, outra coisa que eu perdi nesse vídeo. A luva da boneca. Deu ruim. Eu achei que tava gravando e não tava gravando. Mas eu gravei essa buchinha do cabelo aí, ó. Tá vendo? As mesmas cores que eu usei nessa buchinha do cabelo dela aí, eu usei nas luvas, tá bom? Eu preenchi com verde folha, clareei com verde soft e escureci com verde pinheiro. Então aí a mesma coisa você vai fazer na luva, gente. E eu perdi essa parte, tá? Entendeu? Então não foi covardia, tá? Foi um acidente. Como já estava pintado, como que eu ia regravar? Então houve perda. Mas as mesmas cores que eu te disse que eu usei na buchinha foi o que eu usei na luva, tá? Fiquem tranquilos que vai dar certo. Depois de seco, eu vim fazendo a segunda sombra do chapéu, que com essa aí, Yuri. Uva, a cor uva. Eu usei para fazer a segunda sombra aí da roupa dela e do gorro. Pode usar o vinho, gente. Use o vinho, se você não tem o uva. Tá bom? Olha, eu escureci debaixo do braço dela, né? Onde que dá mais sombra. Nas curvinhas do braço e debaixo desses pelinhos aí, né? Logo mais aí a gente vai começar a fazer os pelinhos, tá? Calma, gente, é por parte, por etapas, tá? Então já não vai contornando não, calma, né? Continua seguindo o vídeo aí que vai dar certo. Bom, gente, para fazer a sombra da fita, adivinha que cor é essa? Se você falou sépia, joinha para você, acertou. Para fazer a sombra, o sépia, né? Porque a fita tá dobrada, então o que tá embaixo faz mais sombra. Olha para você ver que efeito bacana que dá, de profundidade que esse efeito dá. Então, só em algumas partes. Agora chegou a tão esperada hora de fazer os pelinhos. Você vai molhar aí, ó. Volta um pouquinho do vídeo aí pra você ver de novo os pelinhos. O jeito que eu molhei o pincel, dá uma pausa e vê. Eu mostro aí bem rapidinho, porque como tá acelerado, então não deu tempo de vocês verem. Volta um pouquinho o vídeo e olha aí como eu molhei o pincel pra ir puxando esses pelinhos. Você vai puxando, pra ele ficar um pouquinho assim mais grossinho. Entendeu? Depois a gente faz, né, com pincel zero. No vídeo eu não mostrei fazendo com pincel zero. Eu fiz depois que eu acabei o vídeo, né, o acabamento final. Então eu fiz assim primeiro e depois eu fiz o acabamento com zero. Puxei alguns fios com a pincel zero, pincel mais fino, para ficar algo bacana. Eu tava pensando, eu falei, nossa, eu fiz esses pelinhos, mas eu tinha preferido sem o pelo. Por isso que eu dei a dica de vocês, né, gostar sem o pelo, né, já ir fazendo as formas falhadas. Depois que estava seco, eu falei, nossa, eu preferia ser do jeito que tava. Mas ficou bonito assim também. Ficou peludinho, ficou fofinho, né? Já deu um efeito bacaninha aí pra gente. Então, da mesma forma que você vai fazer no gorro, você vai fazer em toda a parte peluda da roupa. Vai puxando com o branco aí. Entendeu? É importante que a tinta esteja um pouco mais mole, né? Talvez ela tá seca aí, talvez tá grossa, dá uma raleada nessa tinta aí com água, tá, gente? Se você tiver o diluente, né? Mas provavelmente, né, muitos evitam o diluente, porque é caro um pouquinho, né? É dinheiro, é gasto, então melhor a água, né? A água você já paga mesmo, né? Então vamos usar a água aí que vai facilitar. Depois, gente, eu peguei o cinza e puxei alguns fios, né? Porque eu achei que tava branco demais. Eu fui puxando alguns fios cinzas, entendeu? Mas se você achar que não é necessário, não faça. Mas se você quiser fazer até mais, fique à vontade, né? Ainda mais nessa divisão aí assim, né? Que mistura, que atrapalha um pouco o efeito. Puxa com uns pelinhos cinza aí, vai ficar bacana, tá? Depois você vai tipo que repassando fio por fio com zero, que vai ficar mais fininho. Eu não gravei, mas eu fiz depois. Vocês vão ver com o resultado final no vídeo. Gente, depois da pintura seca, eu vou ensinar vocês a usar a tinta cristal, que vem com essas purpurinas aí, ó. Pega um pouquinho, não precisa de ser muito não, pode ser bem pouquinho, porque isso tem brilho demais, muito brilho.
molha, vai raleando, vai pondo água. Até dissolver tudo, até ficar aquela aguinha brilhosa. Vai pondo aí. A minha tinta tá um pouquinho velha, né? Então demorou um pouco mais de diluir. Então você vai mexendo, diluindo. Pega o pincel, né? Um pouco maior, né? Um pincel que igual esse aí que pega na pintura tudo e vai passando só na área que você quer com brilho. Cuidado pra você não passar no rostinho da boneca. Aí eu só passei brilho no gorro, no vermelho, tá vendo? Foi passando. Tá vendo que tipo que some, só fica o brilho? É isso aí. Tinha acabado a água, coloquei mais água e fiz. Pus na buchinha e pus também no lacinho. Pra ficar brilhoso, né? Conforme a luz for batendo, ele vai refletir o brilho, ele vai brilhar. Né? Você também pode fazer esse efeito de brilho com branco, com pinguinhos, né? Coloquei nos lábios pra falar que ela tá com um gloss brilhoso e tal. E assim ficou a nossa boneca, gente. O que vocês acharam, hein? Aí eu fui mexendo a luz para vocês verem. Olha como vai mexendo, como vai brilhando. Conforme a luz vai mexendo, olha, vai piscando. Então não precisa de pôr muito brilho, porque senão o brilho demais vai acabar ficando fosco, né? Então cuidado. Não coloca um pouquinho, coloca bastante água e espalha. Importante estar seco, porque senão você vai manchar seu desenho. Fique esperto. Então é isso, gente. Depois eu retoquei, coloquei, né, retoquei o cabelo dela aí, pode ver. Puxei alguns fios com pincel 0. E espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Compartilhe o vídeo com quem você sabe que gosta de pintura assim como você. Um beijo e até mais.